módulo 1, que se chama Voz e Som, nós iremos estudar na primeira aula o que é som. Na segunda aula, o que é música. Na terceira, o canto. E na quarta, iremos fazer uma revisão. Já no módulo 2, que se chama Canção Nordestina, nós iremos estudar na aula 1, Fisiologia da Voz 1, na aula 2, Respiração, na aula 3, Canção Nordestina e na quarta, uma pequena revisão. No módulo 3, que se chama Canção Italiana, nós iremos estudar na aula 1, Fisiologia da Voz 2, na aula 2, Articulação, na aula 3, Canção Italiana e na quarta, uma revisão. Nosso primeiro conteúdo é som. O que é som? Som, basicamente, é tudo que nós conseguimos ouvir, certo? Só que existem os sons musicais, são aqueles que normalmente têm um padrão, certo? E existem os sons que não são muito musicais. Esses sons que são musicais são chamados de sons regulares. O que é isso, tia Bia? Os sons regulares, eles têm algumas propriedades, certo? Essas propriedades são a altura, que é uma das primeiras propriedades que a gente tem que entender. Para um som ser musical, ele precisa ter uma altura que consiste entre grave, médio e agudo. Um som grave, eu vou dar um exemplo, no teclado, é um som parecido com isso, certo? Um som médio, ele está ao meio termo entre o grave e o agudo, que é isso mais ou menos. E um som agudo, ele está no extremo. Conseguiram ouvir? Bom, são 3 exemplos de som. E alturas, certo? Um som agudo, um som médio e um som grave. Muitas pessoas confundem a altura com intensidade. Mas intensidade não é a altura. Às vezes, quando você está escutando um som que ele está muito forte na sua casa, quando o volume do seu som está muito forte, você diz: "Meu Deus, mamãe, esse som está muito alto." Não, não é alto, é forte. Ele tem muita intensidade. A altura tem a ver com agudo, médio e grave. Então, quando eu estou cantando muito alto, eu estou cantando agudo. Quando eu estou cantando médio, eu estou cantando normalmente numa frequência mais comum da minha voz, como se eu estivesse falando. E quando eu estou cantando muito grave, uma altura mais baixa, né? Eu estou cantando. Isso é altura. Alto, um som alto é um som agudo, um som baixo é um som grave. Por isso que, inclusive, nos corais, nós temos as divisões de vozes, que são os graves, as vozes graves, que normalmente são as mulheres, são as contraltos, e os homens são os baixos ou barítonos. E as vozes altas, agudas, são as sopranos e os tenores. E agora falando sobre intensidade, quando nós falamos de intensidade, nós falamos de som fraco e som forte. E o que é um som fraco e um som forte? É aquele som que tem intensidade, muita intensidade, ele é um som forte. Agora eu vou exemplificar um som fraco e um som forte. Esse seria um som fraco. E um som forte seria... Deu para entender? Isso é intensidade. Um som fraco ou forte, que não é altura, porque altura é quando um som é agudo, um som é médio ou grave, quando tem uma altura definida, não intensidade, certo? Não tem a ver com volume. Então agora vamos falar sobre duração. Tia Bia, o que é duração? Bom, duração é o tempo que o som percorre, né? Que nós conseguimos escutar o som, contar o som. Quando o som ele é longo, você consegue escutar por mais tempo. Quando o som ele é curto, você escuta ele por menos tempo. Então, exemplificando isso cantando, como que nós temos um som curto e um som longo, né? Um som curto é um som longo é
Deu para entender? Essa é outra propriedade do som, além das que eu já expliquei. Agora vamos falar sobre timbre. Timbre é uma característica muito interessante do som. Todos nós, seres humanos, temos nossa digital. E nossa digital é única de cada um de nós, assim como o timbre da nossa voz. Toda vida que nós falamos, nossos amigos conseguem entender e identificar quem nós somos. Às vezes, quando nós ligamos para o nosso pai, para a nossa mãe, ele já consegue entender que aquela é a nossa voz. Então, isso quer dizer que nós temos um timbre, uma identidade vocal. O timbre é a identidade da nossa voz e a identidade do som. Todo som tem uma identidade, seja o som do ar-condicionado, seja o som de um teclado, de um instrumento musical como violão ou teclado, ou a minha voz. Então, timbre é isso, a identidade da nossa voz. Cada um de nós temos um timbre diferente. Bom, essas são as características dos sons regulares. Bom, então agora nós iremos falar sobre som irregular. O som irregular, ele normalmente é um som menos musical para algumas pessoas, para outras não. Mas ele normalmente não segue um padrão, né? Normalmente ele não tem uma altura definida, ele não é só agudo, ele não é só grave, às vezes ele é uma mistura de tudo. Por exemplo, o som do ar-condicionado, ele é um som irregular, porque ele não tem uma altura definida, ele não tem uma tonalidade definida, certo? Então a gente não consegue identificar ele como um som musical. O som de uma cadeira arrastando, por exemplo. Normalmente, esse som não é um som musical, ele não segue um padrão. Mas tem gente que consegue fazer música com arrastado de cadeira. Então, sons irregulares são sons que não seguem um padrão musical.